Deus abençoe. Amém. Oh, Deus. Boa noite, paz do Senhor. Amém. Amém. Toda vez que eu tenho que trazer a palavra aqui, sempre dá aquele friozinho na barriga antes, é uma coisa, porque também é uma responsabilidade. E dessa noite, por mais eloquente que eu possa ser na palavra que eu venha trazer, eu creio que ainda não será suficiente para que eu possa expressar para vocês, para a sua vida, o quanto você é importante para Deus e o valor que você tem para Deus. Por isso, viver sobre a provisão de Deus é algo natural, porque nós temos prazer em agradar aquele a quem nós amamos, e Deus nos ama. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 73, e é sobre ele que nós vamos discorrer um pouquinho. Amém? Abra lá, pôr a colinha aqui. Está lá também, né? Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler, e aí você que não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. Nós vamos ler alguns versículos alternados. E ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase que me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, e falam com altivez. Agora nós vamos pular alguns versículos. Nós vamos lá no versículo 12, e diz assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo eu sou afligido a cada manhã, e cada manhã sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí eu teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Diga comigo: até que eu entrei no santuário de Deus. Amém? Eu não ouvi. Amém. Até que o salmista entrou no santuário de Deus e ele mudou a sua visão. Os versículos, eu já vou lá para o 27 e 28, para a gente ganhar tempo, que diz assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus no Senhor. Em Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Vou botar aqui para... Amém. Vamos lá. Esse texto, ele é um texto muito interessante. Apesar de nós estamos falando de um culto de provisão de Deus, nós vemos aqui um homem que ele está discorrendo sobre o momento da sua vida e do tamanho das dificuldades que ele estava passando e fazendo comparações com outras situações. O ser humano, ele tem a facilidade em trazer o efeito como se fosse as causas. E muitas vezes nós somos assim. Nós olhamos alguma situação que nós estamos vivendo e entendemos que isso é alguma causa, é a própria causa, e não
o efeito de algo que nós pudéssemos ter feito, ou de algo de errado que nós pudéssemos ter feito lá atrás. Quando nós falamos em efeito e causa, é importante que se entenda que muitas vezes o problema não está naquilo que se vê. O problema muitas vezes está escondido naquilo que os nossos olhos não estão vendo. Essa semana eu tive um caso na empresa de uma menina que me procurou e falou: Lair, eu não estou conseguindo faturar porque aqui está dando um problema aqui no grupo tributário. Eu fui olhar e vi que o problema não estava no grupo tributário, estava num cadastro mal feito do cadastro do cliente. O problema no grupo tributário era somente o efeito de um cadastro mal feito. O que eu disse, que a pessoa que estava fazendo o cadastro nem mesmo sabia o que estava fazendo. Fazia as coisas ao léu. E quando Jesus, na Bíblia um dia, ele nos disse: na vida tereis aflição. Jesus não estava falando a nenhuma classe social, Jesus não estava falando aos ricos, Jesus não estava falando aos pobres, mas ele estava dizendo o efeito da consequência do pecado do homem, que entrou no mundo após a queda do homem, após a queda de Adão. Mas o efeito do peso do pecado do homem são os sofrimentos que hoje nós temos de ganhar o pão com o suor do nosso rosto. E nós vemos nesse momento o profeta, e é bom que se diga que nós não estamos falando de uma pessoa, aliás, o salmista, Asaf, adorador na casa de Deus. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa um ímpio, nós não estamos falando de uma pessoa descomprometida com Deus, com as coisas de Deus, mas nós estamos vendo que Asaf, o salmista Asaf, está dizendo de um período que ele passou de extrema dificuldade. Asaf não estava comparando a ter dinheiro ou não ter dinheiro. Asaf estava comparando, e ele estava se lamentando. No momento do texto ele já estava curado, porque quando ele termina o texto ele diz assim: até que eu entrei diante da presença de Deus e vi o quanto eu estava sendo arrogante, o quanto eu estava cego. Então neste momento quer dizer que Asaf, esse cântico de Asaf, ele somente estava relatando uma situação que ele já tinha vivido. Mas nós vemos que Asaf, nesse momento, ele estava atribuindo o sofrimento, a sua angústia, a sua depressão, o seu momento de dificuldade, e fazendo uma comparação com aquele que prospera. Asaf não estava dizendo que ele não tinha recursos, mas é possível notar que ele era uma pessoa de poucos recursos. Certamente Asaf tinha que suprimir muitos desejos que talvez o seu coração desejava, mas ele não podia ter, porque os recursos que Asaf tinha eram poucos. Por isso nós vemos no texto quando ele diz assim: sofrimento. Parece que aqueles que têm recurso, aqueles que são os ímpios, comparando os ímpios, e não há nenhum problema em ter recurso financeiro, o dinheiro é uma bênção, é bom que se entenda isso. É com dinheiro que nós ofertamos na casa de Deus, é com dinheiro que nós suprimos as nossas necessidades. A Bíblia em nenhum momento condena que nós sejamos pessoas de posse ou que tenhamos posse, muito pelo contrário, eu gostaria de ter muito, mas a Bíblia condena o apego ao dinheiro. E eu diria que se o tempo do rico insensato que está no livro dos evangelhos, daquele que acumulou para si muitas riquezas, que teve de construir celeiros para guardar todos os seus bens, o homem que tinha muitos funcionários, o homem que tinha muitos recursos, e quando ele acabou de fazer a sua colheita, que ele acabou de construir o seu celeiro, ele olhou para tudo que ele tinha e pegou e falou assim: agora é só viver uma vida regalada. Eu imagino que se os tempos fossem os mesmos de Asaf e do rico insensato descrito no Evangelho, eu diria que Asaf estava olhando para essa situação.
olhando para aquele que prospera, mas não prospera sob a autoridade e sobre a guarda de Deus, mas prospera de maneira só colocando a sua confiança nos bens materiais. Então Asaf compara aquilo que é natural, aquilo que aquele que tem recursos certamente não passa pelos mesmos sofrimentos que muitos de nós passamos, não passa pelas dores que muitos de nós passamos. Quando se tem um recurso para algo, é muito fácil, quanto custa? Eu pago. O problema não é isso. O problema é que nesse momento, Asaf estava se sentindo injustiçado por Deus. E às vezes nós somos um pouco assim. Nós nos sentimos injustiçados. Olhamos para Deus e às vezes perguntamos: Senhor, de que serve? Assim como o salmista, de que serve eu ter conservado limpo o meu coração? De que serve eu ter mantido as minhas mãos limpas, longe das coisas erradas, das injustiças? Senhor, se o que eu estou passando são momentos de dificuldade, todos os dias eu sou afligido, eu não durmo de noite pensando nos problemas do que vai ocorrer amanhã, mas quando eu olho para o ímpio, para aqueles que ganham seus recursos de maneira errada, eu vejo que eles não são afligidos como nós, eles não sofrem como nós, parecem que não têm esse tipo de problema. Então Asaf estava comparando a situação de uma pessoa insensata, e não pelo fato de ser uma pessoa abastada, comparando a sua vida de dificuldade com a prosperidade de uma pessoa insensata. Quantos de nós muitas vezes já questionamos Deus? Quantos de nós já questionamos Deus? Estamos vivendo um efeito talvez de algo que nós mesmos demos causa. Quando Asaf entra na presença do Senhor, Asaf então foi ver que tudo que ele estava passando é porque ele cultivava no coração dele um sentimento de inveja. A inveja é prejudicial. Nós temos que nos alegrar com a prosperidade de qualquer pessoa. E se Deus quiser que nós prosperemos, certamente nós prosperaremos, porque contra a mão de Deus, contra os planos de Deus, contra os propósitos de Deus, não há quem possa lutar. E Deus quer o melhor para a sua vida. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite 3 lições, seguindo a linha do pastor Genival. Tentar fazer algo bem concatenado, tentar fazer algo bem elaborado, de uma maneira inteligível que você possa compreender essa mensagem. Então eu quero dividir essa mensagem em 3 lições para a nossa vida. Nós precisamos ter em mente que ter recurso é bom, mas também nós precisamos ter em mente que quando os recursos não são suficientes, Deus provê a situação para as nossas vidas. Deus tem a solução. Quando nós vamos para os evangelhos, nós vimos que quando não tinha dinheiro suficiente, não tinha pão suficiente para alimentar a multidão, Jesus multiplicou os pães. Nós vimos que quando faltou azeite na botija da viúva de Sarepta, o Senhor encheu as vasilhas da casa dela. Talvez as vasilhas da sua casa estejam um pouco vazias nessa noite. Talvez você esteja preocupado com o dia do amanhã. Talvez você esteja pensando como é que você vai pagar as suas contas. Talvez eu não sei o que se passa na sua mente. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus já proveu todos os recursos para você. Todos os recursos que você necessita, eles já estão providos por Deus. Deus é misericordioso. Independente daquilo que nós somos, a misericórdia de Deus é para com os justos e é também para com os ímpios. Deus é misericordioso. Não importa o que está na sua mente hoje, não importa, Deus é
misericordioso, e Deus já proveu todas as necessidades para a sua vida, do dia que você nasceu até o dia que Ele te chamar para a glória. Tome posse dessa palavra. E eu quero compartilhar 3 lições então com vocês nessa noite. A primeira que eu quero compartilhar, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é: não perca a visão do amor de Deus. Quando você perde a visão do amor, você também perde a visão do cuidado. Eu quero dizer que neste momento Asaf não estava olhando para o amor de Deus. No momento do sofrimento, não estava olhando para o cuidado. Asaf nesse momento havia perdido a sua visão espiritual e ele estava tendo problemas emocionais. Quantos de nós, às vezes, começa a se vitimizar? Porque perdemos a visão do cuidado. E tornar-se vítima é quando nós já atribuímos ao outro um papel de um julgador incoerente. Nós só nos sentimos vítima quando nós atribuímos ao julgador o papel de um julgador incoerente. Quantos casamentos às vezes se desfazem? Quantas pessoas não estão talvez dispostas a tentar retomar um casamento, porque ela já atribuiu ao outro um papel de um julgador incoerente e já se colocou no papel de vítima. Quantas pessoas dentro das empresas estão deixando de prosperar porque já se colocaram no papel de vítima? Já atribuiu ao chefe, ao patrão, ao companheiro, ao qualquer outro, o papel de um julgador incoerente. Queridos, quando nós perdemos a visão do cuidado de Deus, nós perdemos também o cuidado que Ele tem sobre nós. Perdemos a visão do amor, nós perdemos a visão do cuidado. E nós precisamos ter em mente que o cuidado de Deus é algo sobrenatural nas nossas vidas. E eu quero contextualizar essa fala com o texto descrito no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, ele narra o tempo que o povo estava no cativeiro babilônico, e o povo então começava a olhar, ficava ali na beira do rio, chorando, lembrando-se dos tempos que eles estavam em Jerusalém, e alegria, que cantavam, que faziam festa, e ali não, eles estavam presos, sendo oprimidos. Então eles olharam para Deus e disseram assim: Deus se esqueceu de nós. Eu quero dizer uma coisa: Deus não se esqueceu de você. O cuidado de Deus é sobre a sua vida em todo o tempo. Então Deus manda que Jeremias diga ao povo: eu é que sei os planos e os projetos que eu tenho a vosso respeito. Planos de bênção, planos de paz e não planos de mal. Portanto, se você está triste, cabisbaixo, achando que Deus não se importa com você, saiba que Deus tem projetos de bênção, projetos de paz, projetos de prosperidade para a sua vida. Deus não se esqueceu de você. Por isso, levante a sua cabeça, você que está triste, você que está cabisbaixo, você que está nos vendo pela internet. Levante a cabeça, porque Deus tem cuidado de você. Não perca a visão do cuidado de Deus. Eu tenho hobby de bater, martelar. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto. Eu não sei fazer nada. Eu mais desmancho do que faço. E eu fiz lá umas mesinhas. Fiz uma mesinha para minha filha, coisa simples, mas eu fiz. Eu tenho prazer em fazer bem feito. Eu tenho prazer nisso. E eu faço, refaço, desmancho, porque essas mesinhas que eu estou fazendo, eu quero dar para os meus filhos, eu quero dar para o meu filho e eu quero dar uma para a minha filha, por mais simples que seja. E eu quero dizer uma coisa: eles não precisam dessa mesinha, mas eu quero dar. Deus não quer dar apenas o que você precisa, mas Deus quer te dar muito além do que você precisa. Deus não quer te dar apenas o maná, mas Deus quer dar o melhor dessa terra. Deus quer que você colha as melhores coisas. Eu fico imaginando que quando Deus estava fazendo o mundo, porque a Bíblia diz que Deus nos amou desde antes da fundação do mundo e nos escolheu.
Quando Deus fez o mundo, eu quero dizer que tudo já estava provido para o homem. O homem foi a última das criações de Deus. Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez o sol, Deus fez a lua, Deus fez as estrelas, Deus fez todas as coisas. E quando tudo estava pronto, Deus então fez o homem. E aí eu imagino que quando Deus estava construindo no seu haja do universo, talvez Deus estivesse pensando assim: eu vou fazer a terra porque os meus filhos vão precisar disso aqui. Não dá para ser só água, eles não são peixe. Essa terra aqui que eu vou fazer são para os meus filhos, é para o Alessandro, é para o César, é para a Marcela, é para o pastor Genival, é para a Edna, enfim, é para o Serjão, é para todos. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando pela alegria que eu tenho quando eu vejo que eu estou terminando algo, que eu falo assim: eu vou terminar e está ficando legal. Eu vou lá na Edna e falo assim: está ficando bonito, Edna, porque eu quero dar para meus filhos. Então eu fico imaginando que Deus já havia nos amado desde antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E quando Ele estava fazendo o mundo, Ele já fazia pensando em você. Quando você existiu, quando eu vim a existir, todas as coisas já estavam providas para as nossas vidas. Deus não faz as coisas ao léu. Deus não nos joga na terra, mas Ele nos coloca e tem cuidado de nós. Eu fico imaginando que a emoção que Deus sentia, porque Deus se emociona. Jesus chorou. A Bíblia diz que Deus, quando terminou de fazer o mundo, Ele olhou e viu que tudo que Ele fez era bom. Eu quero dizer que Ele se alegrou. Deus se alegra. Deus tem emoções. Não emoções perniciosas, mas Deus tem emoções positivas. E eu fico imaginando tal qual era a emoção que Ele fazia quando Ele estava fazendo o mundo. E quando Ele foi fazer cada um de nós, Sirliane. Agora eu vou fazer a Sirliane. A Sirliane vai existir. Eu fico imaginando a alegria. Ele não fez a Sirliane para pôr aqui de qualquer maneira, mas quando Ele fez a Sirliane, Ele já teve todo o cuidado, assim quando Ele teve na construção do mundo, na construção do universo. Quando a Sirliane existiu, todas as coisas já estavam providas para a Sirliane, do primeiro dia que ela nasceu até o dia que ela for chamada. Esse é o cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas. E eu fico imaginando quando Ele construiu o céu, quando Ele disse: haja para o céu. Ele falou assim: meus filhos vão viver na terra, mas quando eu chamar, eu quero eles aqui comigo, vivendo aqui junto comigo. Esse é o final que está provido para cada um daqueles que aceitam e têm o compromisso com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Algo que jamais ouvidos ouviram, jamais as mentes puderam imaginar o que Deus tem preparado para os seus. Por isso eu quero dizer uma coisa: descanse. Quando os recursos são poucos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus multiplica. Não perca a visão do cuidado de Deus. Amém? A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês: mantenha a sua visão espiritual ativa. Quando você perde a visão espiritual, você gera problemas emocionais. Asaf, nesse momento, a visão espiritual dele estava fosca. A catarata da visão espiritual da vida de Asaf estava impedindo que ele olhasse o cuidado de Deus sobre a vida dele. A única coisa que Asaf via, porque os olhos dele estavam voltados para o sofrimento, para as circunstâncias, e estava olhando para aquele que prospera de maneira injusta. Quando nós tiramos os nossos olhos do cuidado de Deus, quando nós perdemos a visão espiritual do cuidado de Deus, nós geramos problemas emocionais. Isso é muito comum. Se eu não tiver em quem eu posso confiar, saber que Deus é sobre mim, eu quero dizer uma coisa: nada que eu possa fazer possa mudar a minha realidade. Nada do que eu possa fazer. Por isso, não perca a sua visão espiritual. Quando você perde a visão espiritual, você gera problemas emocionais. Asaf estava vivendo problemas emocionais porque ele perdeu a visão dos cuidados de Deus naquele momento. E às vezes nós somos assim. A nossa visão espiritual, muitas vezes, ela está fosca, ela está obscura,
E nós passamos a olhar apenas para as circunstâncias. E quando nós olhamos apenas para as circunstâncias, a visão espiritual, ela é diminuída. Por isso, não perca a sua visão espiritual. Quando nós permitimos, assim como Asaf permitiu, que as circunstâncias que ele viveu comprometesse a sua visão espiritual. Quando nós permitimos que as circunstâncias comprometam a nossa visão espiritual, nós passamos a ter problemas. Nós passamos a ser vítima. Porque aí nós não enxergamos mais solução. Nós entendemos que são só os problemas que são a força do nosso braço. Eu creio que nós temos dois tipos de categoria de gente. Nós temos aquele tipo de categoria de gente que quando o homem pecou, Deus então disse: agora vocês vão ganhar o pão com o suor do seu rosto. Mas nós temos aquele tipo de categoria de pessoas que olhou para isso tudo e falou assim: mas Deus, mesmo assim, eu vou ganhar o pão com o suor do meu rosto, mas eu sei que Deus me ama e tudo que eu fizer está sob o cuidado de Deus. E nós temos aquele que fala assim: então tá bom, Deus, então agora o negócio é comigo, né? O Senhor me abandonou. Ganhar o pão com o suor do teu rosto se vira. Não foi se vira. Não foi isso que Deus quis dizer. O que Deus quis dizer é que o peso do pecado separa o homem das bênçãos de Deus. Nós cremos na misericórdia de Deus, mas o pecado separa o homem de Deus. E aí nós temos pessoas então que entenderam dessa forma: o negócio agora é comigo porque Deus se esqueceu de mim. É com a força do braço. E eu quero dizer que o cristão, aquele que serve a Deus, não precisa da força do braço para vencer as dificuldades. Temos que trabalhar, é bem verdade. Nós temos que lutar, nós temos que perseverar, porque a Bíblia já nos diz, a palavra de Jesus Cristo é isso: na vida tereis aflição. Sabemos disso tudo, mas nós cremos que todas essas coisas não podem impedir o homem de Deus de avançar e a mulher de Deus. E a terceira lição que eu quero compartilhar com vocês. Espera aí. Até que eu acho aqui, eu quero compartilhar uma situação do cuidado de Deus. Outro dia a Ciliane chegou na loja. E aí você lembra, tinha uma pessoa lá, falou: a Ciliane é minha pastora. E aí eu compartilhei com a Ciliane uma situação. Eu tinha um monte de conta para pagar. Um monte, resguardando as devidas proporções do meu negócio. Um monte de coisa além da minha capacidade de pagamento. E já era quase o horário do banco fechar. E eu tinha que pagar. Você lembra, Ciliane? E eu tinha que pagar. E estava uma semana assim muito ruim, que a gente passa semana de altos e baixos. E aí eu falei para a Ciliane, olha só que coisa. A Ciliane estava lá, chegou uma pessoa para pagar, chegou outra para pagar. E aí eu fui dar um testemunho para ela. Que durante a semana, enquanto as vendas não ocorriam, não entrava recurso, estava parado, o que vinha na minha mente era o texto que diz assim: bom é aguardar a provisão de Deus. Bom é aguardar a provisão de Deus. Bom é aguardar com esperança a provisão de Deus. E a venda não ocorria, eu falava assim: bom é aguardar a provisão de Deus, porque Deus vai fazer. Quando era o último momento, na última hora assim, veio um pagar, veio outro pagar, veio outro, comprou, pagou a vista, e eu juntei dinheiro e consegui pagar todas as contas. Às vezes Deus nos deixa no último instante, mas a provisão de Deus não falha. A provisão de Deus, ela vem. Quando eu vou estudar a palavra, eu faço questão de não fazer ela num dia só. Até porque parece que Deus não fala comigo num dia só. Eu não consigo sentar na frente para fazer uma mensagem e começar agora e terminar daqui X tempo. Não é assim que ocorre comigo. Talvez com o pastor Genival, talvez com outros, possa ocorrer assim. Comigo não ocorre assim. Então, eu vou construindo a mensagem durante a semana. Quando a Ciliane, eu digo para ela assim: não fala para mim pregar amanhã. Fala para eu pregar na semana que vem. Me dê uma semana de prazo, porque eu preciso meditar na palavra.
E quando eu vou construir a mensagem, eu começo a fazer, Deus me dá a direção, eu começo a construir, mas dali a pouco eu paro, vou cuidar das minhas coisas, algumas vezes vou bater, vou martelar, dá hora de trabalhar, eu vou trabalhar, porque durante a semana eu vou ruminando, meditando na palavra, e por isso que não se pode... Nós não podemos aceitar apenas os 40 minutos de mensagem como suficiente para a nossa vida. Você precisa meditar na palavra de Deus, ruminar, fazer aquilo que a vaca faz quando está no pasto, que fica ali, né? Aquilo é ruminar. Você precisa ruminar a palavra de Deus e encontrar os tesouros escondidos que estão dentro da palavra de Deus. E Deus então vai falando, vai trazendo a mensagem. Claro que aqui, por mais que eu possa escrever, por mais que eu possa anotar, eu posso falar tudo aquilo que eu anotei, mas jamais ele vai sair da maneira com que eu escrevi, jamais ele vai sair exatamente aquilo, porque isso aqui não é algo escrito, é apenas algo que Deus foi me dando e eu anotei, e aqui ele sai da maneira que Deus quer que ele saia. Por isso, não aceite apenas os 40 minutos de mensagem que são pregadas aqui na igreja como suficientes para a sua vida. Você precisa meditar, você precisa ruminar. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver então que Asaf estava ali sofrendo. Ele até diz que para ele meditar naquela situação era um pouco difícil, até que ele entrou no santuário de Deus. Versículo 17 do texto. E viu o fim daqueles que prosperam de maneira errônea. Nos versículos 22 em diante, ele diz assim, que ele viu o quanto ele estava sendo irracional e ignorante em relação a Deus. Por isso, quando você pegar uma palavra, algo que eu falo aqui, ou que você a Bíblia na sua casa, medite sobre ela. Eu creio que tem muitos tesouros escondidos ali para a sua vida. Amém? A terceira lição que eu quero dizer para você, a adoração é a chave para a ação de Deus. A adoração é a chave para a ação de Deus. Asaf só conseguiu enxergar que o seu problema era a inveja que ele tinha quando ele adentrou a casa de Deus para o adorar. Queridos, quando nós nos colocamos a adorar a Deus, não olhamos para as circunstâncias. Ao invés de ficarmos murmurando das circunstâncias, olhando para as dificuldades, gaste o seu tempo para adorar a Deus. Colocar-se na presença de Deus. Queridos, quando os problemas que vêm sobre você são maiores do que você, não tem outro caminho a fazer, é correr para debaixo das asas de Deus. E eu quero narrar aqui um fato que está escrito no livro de Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 20, ele conta a história de Josafá. Josafá era um rei, um homem temente a Deus. E quando ele organizou todo o seu reino, a sua vida parecia que estava tudo certinha. Quando colocou juízes para julgar sobre o povo, a Bíblia diz lá no capítulo 20, que veio sobre ele uma grande multidão, ao qual ele não podia ir contra eles. Eram muitos. As forças que Asaf tinha, as estratégias que Asaf tinha, não era suficiente para ir contra aquele povo. A Bíblia diz então que Josafá teve medo. Josafá sentiu medo daquela situação ao qual fugia o seu controle, a sua condição, talvez os seus recursos, a sua quantidade de homens de guerra. Ele não tinha o que fazer. E quando você tem medo, quando os problemas que estão se acumulando sobre você, quando as dificuldades que estão vindo sobre você são maiores do que as suas forças, maiores do que o seu capital, maiores do que a sua estratégia, maiores do que a sua inteligência, só tem um caminho, umzinho, não tem outro: procurar a face de Deus, correr para debaixo das asas de Deus. A fisiologia do medo, e eu estou falando agora de corpo, ela prepara o corpo. Quando você tem medo, ela age, conduz os hormônios de maneira tal para que você possa decidir se você quer fugir ou se você quer lutar. Mas a capacitação do Espírito reveste o homem natural do Espírito Santo de Deus e prepara você para a luta. Portanto, quando você tiver medo, não olhe para a fisiologia do medo por aquilo que é normal do seu corpo. Ter medo é algo natural, mas olhe para a capacitação que vem do alto.
O Espírito Santo de Deus capacita e vence a vitória, a peleja que não é sua, mas é de Deus. Então, o texto de Crônicas diz que então Josafá, quando ele teve medo, não tinha o que fazer, sabia que não tinha como lutar, ele se prostrou diante do Senhor e clamou a Deus: ah, Deus, Senhor, não foi o Senhor que nos deste essa terra por herança? Não foi o Senhor que deu essa terra para a herança a Abraão? Não foi o Senhor que tirou aqueles povos que habitavam aqui, agora que nós estamos aqui? Agora esse povo está vindo contra nós para tirar aquilo que o Senhor nos deu, e eles são muitos. E eu não tenho condições, nós não temos condições de ir contra eles. Senhor, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu digo: os nossos olhos estão postos em Ti. Quando os seus olhos estão postos no Senhor, não há o que temer. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, mas olhe para a ação de Deus sobre a sua vida. E quando os problemas vêm, não gaste tempo para murmurar, mas gaste o seu tempo para adorar. E a Bíblia diz então que quando Josafá clamou a Deus, clamou de toda essa situação, então Deus colocou um homem, fugiu aqui agora o nome, mas para dizer para ele assim: não tenha medo, porque nessa batalha você não terá para prosperar. Um homem de Deus, que a Bíblia relata o nome, fugiu aqui agora, mas nessa batalha você não terá que lutar, porque essa peleja não é sua, mas ela é minha. Portanto, você fique parado, não faça nada e observe o livramento que Deus vai dar para a sua vida. A peleja que você está lutando, a peleja dos filhos de Deus, não é uma peleja nossa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades do mal. E essa batalha não é nossa, essa batalha é de Deus. Portanto, aquilo que vem afrontar um filho de Deus, a peleja não é sua, mas a peleja é de Deus. A luta que você tem passado, as dificuldades que você tem passado, elas não são suas, mas elas são de Deus. Portanto, o cuidado de Deus é sobre a sua vida. E a palavra que eu tenho para você nessa noite: ficai parado e adore somente, e você vai ver o livramento que Deus vai dar sobre a sua vida. Quando as suas forças não são suficientes, quando os recursos não são suficientes, Deus age por você. Não permita que as circunstâncias, não permita que as dificuldades, não permita que coisa alguma atrapalhe o seu relacionamento e que você perca a visão espiritual de Deus. Não se afaste de Deus. O Senhor é o nosso Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Se a situação está difícil, o Senhor é a minha bandeira. Se a situação está boa, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a sua bandeira. Se você é abastado, o Senhor é a sua bandeira. Se você não tem recurso, o Senhor é a sua bandeira. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que provê recursos. O Senhor é aquele que cuida das nossas vidas em toda e qualquer situação. Não é apenas de comida e bebida, mas Ele cura em todas as áreas. Quando a ciência da época não era suficiente para curar a lepra de Naamã, o Senhor curou a lepra de Naamã. E o nome do Senhor foi adorado. Cadê o pessoal do louvor? 9:05. Nós vamos encerrar. Eu queria colocar você para se colocar de pé. Queridos, Deus é sobre a sua vida. Não importa se com pouco recurso ou com muito recurso. Jamais aqui eu posso fazer apologia ao desperdício, ao dizer da falta de cuidado com os recursos que Deus te dá. Nós precisamos ser bons mordomos das coisas de Deus. José ouviu a voz de Deus e poupou no período de abundância, e no período de escassez ele prosperou. O Egito se tornou a nação muito maior e muito mais rica do que já era, não porque ele poupou, mas porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. O mesmo exemplo eu posso dar dos discípulos.
quando saíram, Jesus falou: vai pregar, mas não levem nada. E aonde você chegar, vai lá e fala do amor de Deus. Vai lá e fala do quanto eu amo aquele povo, do quanto eles são importantes. E se alguém não quiser, sai fora. Mas vai lá e fala do amor de Deus. Mas não leve nada, porque eu vou prover. Eu não sei se você tem muito ou se você tem pouco. Eu não sei a situação que você está vivendo. Eu não sei se talvez você está fazendo o papel de vítima. Talvez você está deixando de ser feliz porque você está fazendo o papel de vítima, talvez num relacionamento. Eu não sei. Eu não sei se você está fazendo o papel de vítima, talvez por conta que, talvez comparando com Asaf, de que valeu manter o coração limpo? De que valeu eu manter as minhas mãos puras, se eu passo por dificuldade? Mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus tem cuidado de ti. Um amigo um amigo de Curitiba, eu não tinha casa, e eles sabem o desejo e o quanto eu lutava para ter minha casa. Amigos que, uma época, alguns aqui conhecem meu testemunho, nós em 3 anos, nós tivemos 2 carros batidos e 2 carros roubados, e nenhum deles tinha seguro. E nós éramos representantes comercial. É a nossa ferramenta de trabalho. Qual é a ferramenta de trabalho do representante comercial? Talvez hoje tenha o WhatsApp, tenha outras situações. Mas na época não era isso, era o carro mesmo. Morava em Curitiba, não tinha nem GPS. Nós tivemos que aprender a andar em Curitiba na marra, né, gata? Amigos que Deus levantou para falar assim: não, Lair, você bateu o carro, mas é o seguinte: enquanto eu tenho carro, você tem carro. Deus não deixou faltar. Amigos falaram assim: meu carro está aqui. Talvez fosse o momento de entrar em desespero. Falar assim: Deus, como é que é? Eu sou representante comercial, eu preciso do carro, o carro é minha ferramenta de trabalho. Eu não tinha, mas Deus levantou pessoas para falar: meu carro está aqui. E foi na época que nós compramos um carro novo em Curitiba, quando nós ficamos sem nada de carro para trabalhar, bem entendido. Eu tinha desejo de ter a minha casa, e um amigo tinha uma chácara. E um desses amigos que emprestou o carro, ele tinha um bom recurso no fundo de garantia. O Lair, eu faço um acerto na empresa, eu saco o fundo de garantia, nós compramos a casa e depois você me paga. E o outro falou assim: Lair, nós temos que ter uma chácara lá, ela é sua sim, pode fazer negócio. Depois nós vemos, você me paga. Era o desejo do meu coração. Claro que eu vim ter minha casa aqui em Arapongas, minha casa própria, mas esse era o desejo do meu coração. Talvez eu estava sendo até um pouco prepotente. Eu não aceitei apenas o carro no momento do trabalho. Esse eu aceitei porque eu precisava da casa, das coisas não. Mas eu vi Deus querendo me dar coisas além do que eu precisava. Deus querendo satisfazer os desejos do meu coração. E é o que a Bíblia diz nos Salmos: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Não apenas o maná, mas o melhor da terra. Deus quer dar o melhor da terra para você. Deus quer que você tenha o melhor fruto. Deus quer que você tenha o melhor salário. Deus quer que você tenha a melhor condição da face dessa terra. Deus quer agradar o seu coração. Você é importante para Deus.
Por isso, levante a sua cabeça, não fique triste, não fique preocupado. Deus tem cuidado de você. E eu quero convidar você a cantar essa canção. Quero que valorize o que você tem. Você não é ninguém, como Asaf estava se imaginando que não era ninguém. De fato, Deus é bom para com os justos, mas comigo, só eu conheço minha situação. Era assim que Asaf estava olhando. Deus tem cuidado de você. Você é um ser importante para Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus empenhado contigo, meu irmão. Você já pensou o que é isso? O Espírito Santo de Deus está empenhado aí com você para garantir as palavras de Deus que foi dito para a sua vida. Você não é ninguém. Você não se acha ninguém. Você é alguém extremamente importante para Deus. Por mais que eu possa tentar falar com eloquência, eu ainda não vou conseguir dizer o quanto você é importante para Deus. Por isso, cante essa canção com convicção que você é importante para Deus. Amém? Vamos cantar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia. Nada de ficar sofrendo angústia. Aleluia. Liberte-se do seu complexo interior. Seu complexo interior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito
isso aí, amém. O valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. Amém. Feche seus olhos, aplauda o Senhor, feche seus olhos. Pastor, Senhor, nós queremos te louvar, Pai, nós queremos te bendizer. O Senhor é o Deus bondoso, o Senhor é um Deus grandioso. E Pai, que palavra que o Senhor falou ao meu coração. Eu acredito que também o Senhor falou, Pai, ao coração dos teus servos, ao coração de todos aqui presentes. Pai, nós cremos no cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, mas nós não cremos apenas no cuidado das coisas básicas, mas nós cremos que o Senhor tem para a sua igreja muito mais além do que a sua igreja possa imaginar. Que o Senhor possa prosperar cada pessoa aqui, Senhor. Que o Senhor possa aumentar a fé de cada irmão, de cada irmã, daqueles que estão nos assistindo pela internet, dos irmãos aqui presentes. Então, a palavra diz que aquele que acha que necessita de mais fé, peça ao Senhor, que o Senhor dá liberalmente a cada um. Aumenta a fé do coração dos teus filhos. Aquele, Senhor, cujo há incerteza no cuidado do Senhor, que o Senhor possa ratificar, mostrar a cada um dos teus filhos, a cada pessoa, Senhor, o cuidado que o Senhor tem na vida de cada um. Que esta semana, Senhor, seja uma semana de bênção, uma semana poderosa, uma semana do agir de Deus na vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Pai, obrigado, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Amém.